Agradeço a presença do senhor aqui no Em Ponto. Senadora, bom dia. E começo perguntando sobre a expectativa para o depoimento de hoje desse subordinado de Luiz Ricardo Miranda. O que ele pode trazer de mais taxativo para as investigações? Bom dia, Júlia, bom dia, Otávio, bom dia a todos. O William foi detectado num determinado momento por mim e eu solicitei ao senador Randolph, porque não sou membro, a possibilidade de, se eles entendessem necessário, de convidá-lo, porque na cronologia do contrato da Covaxin, analisando as notas fiscais, que a gente chama de invoice, mas para facilitar as notas fiscais encaminhadas pela Precisa, para solicitar a liberação da importação dessas vacinas, antes mesmo de toda a burocracia estar pronta, o primeiro a receber o e-mail da Precisa, pelo gerente da Precisa, de nome, salvo engano, Leonardo, foi esse William, que é do setor de importação. Então, o William aparece no primeiro, vamos dizer, na ordem cronológica que nós temos, no primeiro e-mail, e vai aparecendo constantemente como principal receptor de e-mails ou copiado em e-mails para terceiros. Então, nessa linha, num primeiro momento, o William recebe e encaminha para a Regina solicitando a importação. É verdade, ele não analisa, a princípio parece que ele não analisa documentos, mas no meio do processo dá a sensação que por duas vezes é o William que percebe o que a fiscal do contrato não percebeu e que ninguém nessa cadeia percebeu. Ou seja, num contrato envolvendo 1 bilhão e 500, mais de 500 milhões de reais, num contrato de uma nota fiscal de mais de 200 milhões de reais, ninguém percebeu o que o William percebeu. As notas fiscais, ou seja, os invoices, não batiam com os valores, as características, os dados do contrato, um contrato que já era suspeito, porque não podia nem ter sido assinado, porque não havia lei. Então, é um simples funcionário que na cadeia, lá na ponta, parece perceber algumas irregularidades. Então, ele é a peça-chave, junto com a senhora Emanuele, que vem na terça-feira, que é a outra ponta, o outro lado, que é a representante da Precisa. Eu acho que hoje a gente tem condições de esclarecer definitivamente o que é que aconteceu no período do dia 16 de março até essa descoberta de que havia alguma coisa e, portanto, foi barrada no processo da Covaxin. Senador Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro. Bom dia. A senhora foi a primeira a dizer siga a Covaxin, né? Quando estava tudo ali, muitas informações, a senhora foi a primeira a apontar que deveria ser o foco a Covaxin. Poderia fazer um resumo? Porque, senadora, é tanta informação que às vezes a gente se perde. Você estava falando na Regina, me deu aqui, falei, meu Deus, quem é a Regina? A Regina é a fiscal do contrato. Poderia fazer um resumo dessa Covaxin e o que não está esclarecido ainda? Claro. Bom, hoje nós temos suspeitas de propinoduto em relação a 3 vacinas. 2 delas não houve em relação a essas 2 outras vacinas, as tratativas começaram, em algum momento ela foi interrompida sem, vamos dizer assim, digital, ou seja, sem formalização, sem documentos como contrato, nota de empenho, invoice. A única vacina que avançou e foi interrompida simplesmente porque foi denunciado a suspeita de peculato, de propina, foi a da Covaxin. Então, vamos lá. A Covaxin seria um contrato já assinado da compra de uma vacina indiana que não tinha autorização da Anvisa, que tinha autorização da autoridade sanitária indiana, que não era permitido no Brasil a compra, porque não tinha lei permitindo compra de vacinas que tinha autorização sanitária do país da Índia. Essa vacina começou fortemente a ser contratada e negociada em fevereiro, mas lembrando que em novembro começaram as tratativas, o presidente da República ligou para o primeiro-ministro, ou mandou ofício para o primeiro-ministro em janeiro. Em fevereiro, houve uma medida provisória em janeiro, que se transformou em lei em março, mas em fevereiro foi assinado um contrato. Antes do contrato, houve uma nota de empenho, ou seja, reservou-se o recurso desse 1 bilhão e 400 mil, 1 bilhão e 400 milhões de reais pelo Roberto Dias, e esse contrato que não poderia ter sido assinado, naquele momento não tinha fiscal, que era a Regina, ela entrou depois do contrato, e nesse momento que
que ela chegou, no mesmo dia que ela foi nomeada, ela autorizou a importação com base em notas fiscais que não batiam em nada com o contrato, até nos valores. Eu não vou aqui, obviamente, ocupar todo o tempo do jornal, são muitos detalhes, mas é o único, vamos dizer, a única vacina que tem, a princípio, digital. Tem nota de empenho, tem contrato, tem notas fiscais e tudo está irregular. Então, se tudo está irregular, como é que esse contrato andou? E, por fim, Otávio, o que preocupa muito o governo, e nós também queremos saber, é que, paralela a isso, veio uma denúncia de um deputado federal bolsonarista que diz o seguinte: olha, eu alertei o presidente da República em relação a essa fraude, depois do contrato assinado com uma nota fiscal na mão. Eu alertei, o presidente da República disse que ia mandar para a Polícia Federal, não encaminhou, acionou, segundo informações, o então ministro Pazuello, que saiu 2 dias depois do Ministério, ou seja, não pôde investigar, e que, quando perguntado, disse que acionou o seu 01, que é o Elcio Franco, coronel, que é o secretário executivo. Elcio Franco saiu 1 dia depois do Ministério, também disse que investigou em 1 dia, e a princípio disse que não achou nada, mas depois foi para a Rede Nacional de Televisão, numa coletiva, e mostrou um invoice dizendo o seguinte: olha, o verdadeiro invoice é esse aqui. Quando a gente amplia esse invoice, a gente vê uma série de irregularidades, de ilegalidades no primeiro momento, mostrando uma incongruência, e a gente disse o seguinte: olha, se eu vi, né, senadora Simone, que não entendo nada, eu verifiquei que tinha alguma coisa de muito errado nessa nota fiscal, como é que o Elcio alega que investigou e não achou nada se ele está com o documento em mãos? Então, aí abrem 2 linhas de investigação. Os possíveis crimes de tráfico de influência, peculato, corrupção, propina de um lado, e investigação sobre prevaricação. Quem prevaricou? Quem, no dever do ofício de agir, né, em nome do interesse público, defendendo o patrimônio público, o dinheiro público, sabendo de um possível crime, não investigou? O Elcio, o ex-ministro Pazuello ou o presidente da República? Por isso a importância da Covaxin. Senadora, até ontem a gente teve o nosso papo de política com a Miriam Leitão e com a Maju Coutinho, e a Maju comparou a senhora a Enola Holmes ou a Olivia Pope, que atua, né, nessa área política, fazendo investigações e tal, por causa justamente do trabalho que a senhora fez em relação às invoices. A senhora mergulhou ali nas 3 cópias de invoice, aquela polêmica, qual que vale, qual que está fraudada, qual que não está, e viu, por conta própria, indícios de fraude em 2 desses documentos, 2 dos 3. Então, eu pergunto para a senhora, me chamou muito a atenção, eu estou falando desde a hora que surgiu a invoice, que a CPI tinha que fazer uma perícia, né, nos sistemas do Ministério da Saúde e no próprio documento. A gente vai ter um depoimento importantíssimo hoje, que era muito melhor chegar a esse depoimento com uma perícia já realizada, né? E adiantar muito mais questionar o William com o documento. Esse documento está fraudado de acordo com perícia, ou não está. Enfim. O que a senhora pode dizer sobre as suspeitas em relação a essa possibilidade de fraude? Porque o documento consta do processo de aquisição da vacina, que fica num sistema chamado SEI, que é um sistema formal de documentação do Ministério da Saúde. Portanto, qual a suspeita que vocês têm? Alguém teria inserido um documento falso ou a própria empresa teria fraudado o documento e mandado para o Ministério da Saúde, que, em tese, desavisadamente inseriu o documento no sistema? Júlia, primeiro é importante dizer que o Ministério da Saúde, em relação ao Covaxin, não manda documentação. Então, a informação que eu tive, eu não sou membro, eu tenho que ficar buscando eu não posso pedir para um colega senador documentos oficiais em sigilo, porque isso seria falta de decoro parlamentar, eu iria para o Conselho de Ética e o senador também. Então, eu tenho que ficar buscando essas informações aleatórias. Mas eu fiz uma única pergunta, eu disse para os senadores: vocês já têm todo o processo da Covaxin? E a resposta até ontem de um colega foi que não, que o Ministério estava retardando o envio das documentações solicitadas. Eu acho que isso é uma informação importante para se dizer. Em relação à sua pergunta de forma objetiva, o que está muito claro é que, embora a gente não tenha ainda solicitado perícia, porque não tem
cópias originais ou autenticadas, a gente não tem esse processo, é importante dizer que a Precisa, através dos seus advogados, querendo se defender daquela informação que eu passei na CPI, acaba por confirmar que as 3 invoices são verdadeiras, não apenas as 2, mas a primeira também. E alega, é o direito que assiste a eles, obviamente, nós queremos a verdade, que as 3 invoices são verdadeiras e que não foram fraudadas. O que só reforça, primeiro, né, que há uma inconsistência de narrativas, que a todo momento o governo dizia que a primeira invoice, que a princípio teria chegado nas mãos do presidente da República, não eram verdadeiras, tinha sido plantada pelo Luiz Miranda. Isso é o primeiro ponto que já está resolvido, as 3 invoices são verdadeiras, segundo os advogados, e que não há fraude nessa documentação, porque o que eles alegam, uma invoice, há uma diferença de nomenclatura, né? Há 2 momentos. Ela, num primeiro momento, ela é um rascunho e depois ela é original. Só que também nós vamos mostrar que, embora seja verdade o que eles disseram, pela própria informação que consta na segunda e na terceira invoice, eles deixam de ser um mero rascunho e passam a ser já uma proposta definitiva, porque tem características já de nota fiscal efetiva. Então é isso, é aguardar os acontecimentos, mas eu tenho insistido que uma coisa é a narrativa política, e isso não me interessa. Como até advogada, como senadora e com responsabilidade, eu quero buscar a verdade. E, a princípio, o que nós temos de mais concreto, nas vacinas que aí estão neste momento, é a da Covaxin. Embora a semana que vem abre-se uma nova linha de investigação também na contratação, tentativa de se contratar 400 milhões de doses da AstraZeneca por intermédio de terceiros. É muito triste o que eu vou dizer, mas é muito claro para mim que havia um esquema de propina, de propinoduto no Ministério da Saúde, não é só de agora, é importante dizer, que a princípio envolvia a classe política e, portanto, parlamentares ou parlamentar do Congresso Nacional. E, de repente, esse esquema foi, de alguma forma, enfraquecido com a entrada de alguns servidores, inclusive militares. Não há nenhum demérito, nós não estamos aqui falando, obviamente, nada das Forças Armadas brasileiras, ao contrário, nós temos que preservá-la, acima de tudo, como uma grande instituição, que é um baluarte da ética, da credibilidade da população brasileira, mas há sim indícios de que há um núcleo militar que tentou ali se acercar e proteger o Ministério da Saúde e que, infelizmente, por causa de 2 ou 3, acabaram talvez se contaminando. Então, parece-me que há um núcleo militar ali envolvido também na questão do propinoduto. E agora, infelizmente, a gente começa a ver até um reverendo sendo questionado, portanto, um outro núcleo aí dentro desse esquema. É mais um capítulo, né, triste da nossa história recente do Brasil, e é papel da CPI, obviamente, que investigar, inocentar, obviamente, tirar do relatório possíveis indiciados quando não houver nenhum tipo de prova, mas com certeza no relatório tem que constar quem é que de alguma forma precisa ser investigado pelo Ministério Público. Afinal, não é brincadeira. São bilhões de reais que poderiam estar sendo, teriam resultado em vacinas que estariam já no braço da minha geração, da geração dos 40, dos 30 anos de idade. Eu pergunto aquilo, Júlia, a você, a Otávio, quem está nos assistindo, quantos milhares de brasileiros acima dos 30 anos, entre 30 e 50, 60 anos de idade, que morreram nos últimos 60 dias e que não estavam vacinados, que poderiam estar vacinados se tivéssemos feito o dever de casa, que não estão entre nós, que hoje não estarão na mesa do almoço de uma família brasileira, e que não estão, portanto, porque nós não fizemos dever de casa, nós não compramos vacina, e o que é mais grave, a suspeita que não compramos as vacinas na hora certa, porque alguns poucos queriam levar vantagem, colocar dinheiro público no bolso, quando esse dinheiro estava fazendo tanta falta para ser utilizado para a compra de vacinas para a população brasileira. Tá certo, senadora, agradeço muito sua presença aqui com a gente no Em Ponto. Bom trabalho na CPI, até a próxima. Obrigada, bom dia a todos.